De Nazaré a Belém de Judá. Auxiliada pelo esposo José, a gestante Maria foi colocada sobre o lombo de um jumento e a viagem foi iniciada rumo a Belém de Judá, que muito longe ficava, mais ou menos a 100 quilômetros da cidade onde se encontrava. Pelas estradas empoeiradas, grupos de peregrinos passavam montados em animais ou a pé e as suas origens buscavam, para cumprir da mesma forma o decreto que o imperador havia imposto ao povo judeu, que mais humilhado ficou. Depois de 5 longos dias de uma penosa jornada, principalmente para Maria, enfrentados ao longo da estrada, finalmente chegaram a Belém, localizada à beira da estrada que conduz à cidade de Hebrom, um pouco mais afastada. A casaria dessa região derrama-se com pitoresca irregularidade sobre 2 colinas separadas por uma ligeira e superficial cavidade. Em derredor das vivendas vicejam abundantes vinhedos, generosos e verdejantes olivais, imensos e pomposos figueiredos, e mais além se desdobravam as campinas abundantes da chamada Bet-Sarru, pontuadas a todo instante de ovelhas ou de cabras em toda a sua extensão. Bet-Yen quer dizer a casa do pão, ou seja, celeiro do trigo, e de fato, na verdade, eram vastos os trigais que cobriam aquela localidade. Na rampa da colina ocidental, abre-se uma caverna espaçosa, a par de outras menores, com a entrada para a banda oriental. 2 solitários viajantes subiram nesse dia em questão as colinas nas quais se assentava essa procurada povoação. A jovem, montada em um jumento, e o seu fiel esposo a pé, alcançaram a cidade de Belém, oriundos da pequena Nazaré. Chegaram muito cansados, cobertos da poeira da estrada, e os lábios a arderem de sede depois dessa grande jornada. Foram à procura de um albergue, de algum ranchinho ou de um galpão onde pudessem descansar à noite, recuperando-se dessa grande exaustão. Baldados foram os esforços, por mais que José se esforçasse, que batesse de porta em porta, por mais que ele suplicasse e fizesse ver a necessidade de descanso para a gestante, não encontrou nenhum lugar nas hospedarias circunstantes. Vinha Jesus ao que era seu, e os seus não o receberam. Belém regurgitava de forasteiros que para lá acorreram. Atraídos pelo recenseamento, todas as estalagens da região estavam abarrotadas de peregrinos que chegaram com a mesma intenção. Só mesmo a peso de ouro teria sido possível lograr uma vaga numa hospedaria onde se pudesse abrigar. Mas os 2 viandantes, conhecidos como Maria e José, eram pessoas pobres, vindas da cidade de Nazaré. Entre mentes, o sol se punha a envolver em sombras Belém, e eles deixaram a cidade desapontados para buscarem um refúgio mais além. José sabia que existia, nas colinas próximas à cidade, uma caverna bem espaçosa e para lá se dirigiu com celeridade. Media 10 metros de fundo sobre 4 metros de largura e o pé direito dessa gruta possuía 3 metros de altura. Defronte dessa caverna tinham os pastores do local
construído uma espécie de varanda ou um rancho de palhau. Nesse abrigo recolheram-se a futura mãe e o carpinteiro, arranjando-se do melhor modo possível sob a luz de um candeeiro. José preparou um leito de palhas secas sobre o chão para que a futura mãe de Jesus pudesse descansar nessa ocasião.